Olá pessoal, sou o professor Nelson Adrien, vim aqui rapidamente desenvolver mais uma análise no que diz respeito a temas ligados à sociologia e sua relação com o Enem, com temas ligados ao Enem. Então, antes de começar, eu quero mais uma vez pedir encarecidamente que você participe, que você contribua aqui com o canal, dê sua curtida, sua like, sua dislike, critique, elogie, fique à vontade, o canal também é seu, tá bom? Pessoal, nos últimos tempos, aliás, no último vídeo que eu postei aqui, eu falei sobre os autores brasileiros, né, a sociologia aqui no Brasil. E aí nós abordamos alguns desses mestres, que formularam, que foram os pioneiros dentro desse modelo da análise sociológica. Gilberto Freire, Casagrande Senzala, Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, Florestan Fernandes, A Integração do Negro à Sociedade de Classe, também o Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro, e o professor Roberto da Mata, que desse é o único que ainda está vivo, tá? Que aborda aqui o jeitinho brasileiro. Tá? Então, esses autores, nós abordamos no último vídeo a questão, por exemplo, da situação, a condição social do Brasil, de que muito do que nós somos hoje é resultado do nosso passado. Então, se a gente vive numa sociedade extremamente desigual, com uma série de problemas sociais, políticos e econômicos, tem muito a ver com a nossa origem, tem muito a ver, por exemplo, com o nosso passado, como o Gilberto Freire menciona, tem muito a ver com a Casa Grande e a senzala, uma estrutura monocultora, produção para o mercado externo, mão de obra escrava, uma estrutura, na verdade, extremamente desigual, formada, criada por um Estado absolutista, autoritário, no caso que é o Estado português, lá no século XVI. Então a gente vai mencionar que falar de Brasil é basicamente disso, tá? E é uma estrutura do campo, Dos 500 anos de Brasil, praticamente 400 estão falando, por exemplo, do espaço rural. O Brasil não surgiu na cidade, o Brasil surgiu no campo. Então é isso a ser mencionado, a ser considerado. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da questão da nossa descendência negra. Falar um pouco aqui do Brasil e essa história do negro que para nós é muito constrangedor. Falar de escravidão para o brasileiro não é uma coisa muito legal. O brasileiro não gosta de falar muito sobre isso. O brasileiro não gosta de falar da descendência negra, porque para muitos, devido a uma estrutura, uma educação racista que nós recebemos desde muito tempo, nós entendemos que descendências negras, comportamentos que é considerados como de negros, religiões negras, danças negras, tudo que tem a ver com negro é sempre visto como uma coisa ruim, negativa. Um exemplo bem claro disso é o caso, por exemplo, do trabalho manual, o trabalho braçal, que para nós aqui no Brasil a gente entende como uma atividade inferior. Por quê? Porque durante muito tempo foi desenvolvido pelo escravo, pelo negro, o colono português, que normalmente era um Zé Ninguém, não tinha onde cair morto, um cara realmente que não tinha condições financeiras, ele fazia de tudo na colônia para comprar um escravo, porque era esse escravo que fazia o trabalho manual, já que para o colono português, dentro de uma cultura racista, o fazer o trabalho manual, carregar coisas, comprar coisas, era coisa de negro, de escravo. Não tinha muito isso. Então a gente segue muito ainda esse modelo, dentro de uma estrutura, dentro do modelo, que ele é banalizado. As expressões, os comportamentos racistas, que aqui a gente chama, existe uma classificação científica para isso, antropológica, chamado de racismo estrutural, que é na verdade um racismo banalizado, a expressão, o comportamento, o hábito, que muitas pessoas entendem como não sendo racista. As pessoas falam assim, poxa, mas por que, Nelson, o termo é racismo estrutural? Estrutura da mente, É algo que passa como inconsciente, é uma coisa tão normal, é uma coisa que a gente aprendeu em algumas expressões, o tal do cabelo ruim, o cabelo de palha de aço, ou a ideia de que o negro ele tem sempre se destaca em atividades manuais e nada mais do que isso, esporte. Então essas expressões, o mulato, a mulata, as expressões que a gente pode dizer mais ou menos assim, elas são na verdade modelos racistas que nós aprendemos. Ninguém nasce racista.
nós aprendemos através do modelo educacional que muitas vezes vem da família, que vem muitas vezes na escola, que vem na sociedade de uma maneira geral, né? O Pierre Bourdieu, o sociólogo francês, ele não trabalhou com a ideia do racismo, mas a gente pode classificar esse modelo como chamado de violência simbólica. A violência simbólica é aquela violência banalizada. Violência não necessariamente é uma agressão física, mas pode ser uma expressão, um comportamento, um hábito, um rótulo, né, que acabam sendo banalizadas, e essa banalização acaba criando uma condição de exclusão de algumas pessoas, principalmente das pessoas negras pobres, que são marginalizadas, já que aqui no Brasil você tem muito essa coisa da chamada marginalização da pobreza. E aí, quando a pessoa é pobre, negra, aí que a coisa é mais complicada ainda, porque existe todo um processo de marginalização, de exclusão social e também de racismo. Então está tudo envolvido, né? Vai estar tudo envolvido. Por exemplo, quando você fala do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, né, a gente usa muito aquela expressão que é abordado, que é a democracia racial. Tá? Que na verdade não existe democracia racial. Né? Na verdade é algo que foi uma das grandes falhas do Gilberto Freire, foi essa ideia de minimizar o racismo, ou achar que aqui não houve racismo, né? Ou o racismo ele foi bem brando, né? Em comparação, por exemplo, ao racismo norte-americano. A gente tem que considerar, a gente tem que entender, na verdade, assim, o Gilberto Freire, inclusive, ele fala sobre esse processo de miscigenação. E é muito curioso que quando ele fala da miscigenação, né, ele vai dizer que o português, lá o português, ele já era miscigenado. A tese dele é essa, que a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, né, outrora era uma colônia dos mouros árabes, em que 80% dos mouros árabes eram negros. Então houve um processo de miscigenação. Então a tese do Gilberto Freire é que o português ele conseguiu se misturar gostosamente, esse é o termo que ele usa, com os índios, né, aqui no Brasil, pelo fato de já ter uma miscigenação, já ser um povo miscigenado. Né? Então foi uma coisa natural, segundo ele, falar isso. Né? Ele tem um mérito, né, em falar, por exemplo, de que ele é o primeiro autor a falar bem, por exemplo, do negro e do mestiço, no caso brasileiro, enquanto muita gente no início do século XX falava mal do brasileiro por ser mestiço e do negro. Aí você tem a ideia não é, as teses do darwinismo social, que mencionava a ideia dos indivíduos inferiores, das sub-raças. Era uma coisa muito comum naquela época, essas teses, principalmente na área da medicina, Então ele é o primeiro autor que fala bem, né, que quebra esse modelo, ao dizer que a miscigenação foi positiva, enquanto muita gente falava que foi negativa, né, que o brasileiro herdou as características positivas do branco, do negro e do índio, né, e ele fala muito bem do negro. O problema é que o Gilberto Freire, essa é uma coisa que eu até digo muito para os meus alunos, ele se empolga na maionese. Então, quando essa empolgação dele, ele começa a dizer coisas que fogem à realidade, de que aqui no Brasil o racismo não foi tão grande como em outras sociedades. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele vê aquela ideia de separar, né, o espaço de brancos, de negros, a política dos iguais mais diferentes, aquela ideia meio do apartheid. Ele entendia que isso não existia aqui no Brasil e que isso fazia com que o nosso racismo, a nossa condição social fosse melhor do que a do negro, do que a do norte-americano negro. E não é assim, são racismos diferentes. Então ele peca por isso. Aí vem esse termo democracia racial, que na verdade é um mito. Um mito que inclusive até o Floresta Fernandes ele fala sobre isso. Né? Ele diz que é um mito, não existe a ideia do negro ter sido incorporado à sociedade de classe. Né? A abolição da escravidão ela foi uma liberdade do ponto de vista jurídico. O negro deixou de ser uma propriedade, tá? Deixou de ser uma propriedade, mas não deixou de ser o que? Um excluído. Ele ganhou a condição de cidadão. Cidadania não é só você ter o direito de liberdade. Cidadania é você ter o quê? Um emprego. Cidadania é você ter direito a emprego, a um saneamento básico, a educação, até uma série de recursos. Se a gente analisar por esse lado, a condição do negro foi de uma exclusão completa. Então não teve a gente pode chamar aqui uma inclusão ou um grau de cidadania. Houve só a liberdade, mas essas pessoas, quando elas foram libertas, elas não foram integradas à sociedade de classe. Não houve uma política para ajudá-las. Quer dizer, é aquela coisa do te vira. Olha, tá aí, você tá livre, agora faz o que você quiser. E as pessoas não vingam dessa maneira. É necessário que haja
toda uma estrutura para poder auxiliar pessoas que durante anos de suas vidas não foram auxiliadas, não sabiam ler, não sabiam escrever. E é muito curioso assim, é só você fazer essa reflexão. Se você trabalha durante um tempo para alguém, por exemplo, se você é um trabalhador, você está trabalhando durante um tempo para alguém, quando você é dispensado, o correto é que você receba uma indenização. Tá aqui, pelo tempo que trabalhou, beleza. A situação do negro foi muito louco, porque quando houve a abolição, o processo foi o inverso. O negro foi liberto e era ele que deveria, ele ou ela, deveriam ser o quê? Indenizados pelos anos que trabalharam, por toda a condição em que eles passaram, de humilhação, de sofrimento físico. E a coisa mais louca é que quem foi indenizado foram os fazendeiros. Quer dizer, a nossa abolição da escravidão foi uma coisa muito bizarra. Quer dizer, o algoz ele foi indenizado pelos anos em que provocou sofrimento nas pessoas, né? Então veja como aqui no Brasil as coisas são sempre meio capengas, elas são meio que do avesso, é uma coisa muito louca, né? Então o Flório Fernandes ele menciona muito isso, ele fala muito sobre essa situação de que o negro não foi integrado numa sociedade de classe, né? E aí, nesse sentido, ele vai falar sobre a ideia de que não existe uma democracia racial, mas existe um mito, é uma coisa que não existe, não procede, tá? Porque o nosso racismo ele não é direto, ele não é na cara, né? Como uma série do filme, uma série tipo Todo Mundo Odeia o Chris, em que aquela coisa do racismo direto na cara, tu não entra aqui porque tu é negro, que é uma coisa muito da sociedade norte-americana, aqui no Brasil não é assim, o nosso racismo não é dessa maneira, ele é escondido, ele é por debaixo dos panos, ele é escamateado, tem todo um processo, né, que é um pouco diferente, que a gente pode considerar nesse sentido. Então, a ideia de que a condição do negro aqui no Brasil foi a pior possível, né, como ainda é, né, essa ideia da marginalização, do racismo, que ainda é muito forte, tá? Só que não é um racismo declarado, ele é velado, ele é escondido, então se cria essas situações, tá? Até porque muitas vezes a gente usa como referência o racismo norte-americano, só que o racismo norte-americano ele é direto, é na cara. E outra coisa, o racismo norte-americano ele é de origem. Como assim de origem? Se você é branco de olhos claros, mas você tem uma descendência negra, para eles você é negro, independentemente da cor da tua pele, né? E que aqui no Brasil não. Aqui, como nós somos todos mestiços, né, nós temos descendência branca, negras, indígenas, as pessoas se defendem através do processo justamente da cor da pele. Ah, eu sou mais branquinho. E entendem isso como uma coisa positiva. Pronto, beleza, tá ótimo. Tá? Aí eu me lembrei aqui do caso do Darcy Ribeiro, né, o antropólogo, no livro dele, O Povo Brasileiro, que ele fala sobre o brasilíndio, também chamado de mameluco. O brasilíndio é o brasileiro, são os primeiros brasileiros, que é a mistura do branco europeu, do português, com o índio. Tá? Então, nesse processo, nessa ideia da mistura, digamos assim, veio os primeiros brasileiros. Só que esse brasileiro que vai aparecer, que é um indivíduo misturado, ele era desprezado tanto pelo português, tá? Que não via ele como português, né, que ele é misturado, e o índio também, que o desprezava, porque inclusive o índio chamava o brasilíndio, que era chamado também de mameluco, como o índio que não prestava, porque ele era misturado. Né. Aí depois, bem depois vem o que? O negro, também que vai desprezar o brasileiro. Né. Vai desprezar o brasileiro porque não, o negro é um estrangeiro. Então veja que o brasileiro ele surge a partir do que? De ser renegado por todos os outros grupos que estavam aqui. Ele teve que, na verdade, que criar sua própria identidade. Mas se a gente avaliar assim, mas Nelson, mas por que o brasileiro foi mais para esse lado de tentar ser português, de valorizar os modelos portugueses? Porque ele verificou que dos três, aquele que mais era valorizado era o português. Então ele foi para esse lado muito mais o que da ideia da cor, a cor da pele, né? Que é uma coisa que é uma defesa, assim, olha, tem a pele mais clara, tá? Então, o moreninho, o branquinho, certo? Os eufemismos, né? Não, você não é negro, você é chocolate, você é moreno jambu e assim vai. Então você tem esses tipos de coisas que te pode verificar. Então a nossa sociedade em si, ela é uma sociedade que ela tem um problema muito sério com o racismo. E isso a gente tem que entender que isso vem do nosso passado. Né? É como se fosse um trauma.
né? É uma vergonha para a gente. Né? Fomos a sociedade, fomos a última sociedade a dar liberdade para os escravos. Né? E nesse sentido, os seus descendentes sofrem de alguma maneira por todas as situações e exclusões que existem hoje. Então, quando você fala, por exemplo, do caso da cota racial, que muita gente não concorda com isso, a gente tem que verificar que as cotas raciais elas são, na verdade, políticas compensatórias, que inclusive existem essas políticas compensatórias no liberalismo. O modelo liberal, e até mesmo no neoliberalismo, você tem essa ideia das políticas compensatórias. Cria formas e maneiras para que algumas pessoas elas possam, na verdade, se enquadrar, ou digamos assim, estar dentro de uma inclusão social. Porque a grande questão é o seguinte, sempre teve cotas para todo mundo, né? Algum tipo de subsídio para todo mundo, para algum grupo. É curioso, quando chegou os negros, todo mundo ficou indignado. Quer dizer, chegou a vez do negro, não, peraí, né? a cota para o negro, não, peraí, já é demais. Então a gente tem realmente uma dificuldade muito grande com o nosso passado, com a nossa descendência, né, com a nossa história ligada à condição negra. É só lembrar de que durante muito tempo o samba, que é de origem negra, era visto como samba de vadio, de vagabundo, e que só foi incorporado, só foi elitizado quando os primeiros compositores brancos, lá na década de 30 do século passado, começaram a adotar isso, começaram a adotar, por exemplo, a música, o samba, né? E isso vale também por causa das religiões afro-brasileiras, né? Que durante muito tempo, até a década de 30, quem praticasse uma religião, um bando ou candomblé, era preso. E ainda hoje você ainda tem essa ideia da demonização da Umbanda, do Candomblé, quer dizer, o demônio está ali, o diabo está ali, os Exus são demônios, e assim vai. Então, existe um problema muito sério aqui no Brasil, é um trauma que nós temos. E esse trauma precisa ser resolvido com o quê? Principalmente combatendo o racismo. Né? É a melhor forma, dando educação aos pequeninos, às crianças, sobre a questão do racismo como uma coisa ruim, feia, uma coisa que não deve ser praticada. Tá? E, principalmente, a todos os adultos que falarem besteira, bobagem, a usar expressões racistas, seriam que responderem por isso, responderem por essa aberração, por esse tipo de coisa que é o racismo. Sabendo que aqui no Brasil o que você tem mais como crime em termos raciais, você tem injúria racial, que é um crime muito ligado à expressão, né? E que não é um crime pesado, é um crime leve, digamos assim. Então, já existe aí uma possibilidade de existir uma espécie de uma mudança de legislação em que até a injúria racial se torne agora um crime grave e a pessoa seja presa por falar alguma coisa, usar rótulos, alguma expressão negativa, racista contra alguém. Tá bom? Falou, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, gente.